A nossa reflexão dessa manhã, né? O tema é o melhor que pode acontecer. É o tema da mensagem. O melhor que pode acontecer. Qual seria, né, a melhor coisa que poderia acontecer para você? Pensa aí. O que seria de melhor para você? Para a sua vida? Para mim, o que seria a melhor coisa que me aconteceria na minha existência, na minha vida? Qual seria? Pensa. Eu sei que você pode imaginar vários eventos, circunstâncias, várias situações. Você pode pensar, por exemplo, como muitos pensam, né? A melhor coisa que poderia me acontecer é ganhar um prêmio, uma herança, sei lá, um prêmio de loteria assim, de milhões aí sozinho, sei lá, ou então uma herança que eu nem imaginava que podia ter e eu ficar rico. Alguém pode pensar assim. Outros podem pensar em saúde, né? Ter saúde. Porque se você chegar para um sujeito rico que não tem saúde, né, que está com uma doença terminal, ele vai dizer: eu daria toda a minha, né, o meu dinheiro para ter a minha saúde de volta. Né? Alguém já disse que o ser humano é estranho, né? Que o ser humano, ele gasta a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para ter a saúde. Né? As pessoas gastam a saúde toda para ganhar. Aí depois que ganha e perdeu a saúde, gasta o dinheiro para tentar comprar de volta a saúde. Né? Alguém já disse isso. E completando o raciocínio, a pessoa disse, né? Vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Né? Então, o ser humano é estranho nesse aspecto, né? Muita gente é estranha. Então, você poderia dizer que a prosperidade, a união da sua família, né? Os seus filhos com você, você poderia dizer que o melhor que poderia acontecer é ter o seu filho com você e você ter assim, uma amizade com a sua nora. Né? Pode ser, porque aí você vai ter seu filho mais perto. Você poderia dizer que, poxa, meu filho é novinho, que ele seja alguém com êxito profissional e ganhe o suficiente para ter uma vida confortável, e seja alguém com saúde também. Você pode falar um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Só que a Bíblia, é interessante, eu estava lendo sobre, quando eu pensei nessa mensagem, lendo alguns textos, eu vi que a Bíblia tem uma noção, ou nos oferece um entendimento diferente do que é o melhor que pode nos acontecer. Na Bíblia, eu olhando o texto bíblico de uma forma, tanto que nós hoje vamos meditar em dois textos, um lá de 1 Samuel e um de Salmos. Então, a Bíblia vai me dizer, vai me mostrar que ela nos apresenta um entendimento diferente da maioria das coisas que as pessoas geralmente pensam que seria ou que seriam o melhor que pode nos acontecer. A Bíblia, ela me mostra outra coisa. Todas as coisas, a Bíblia vai dizer que todas as coisas que eu citei aqui, riqueza, ou a prosperidade, ou a saúde, ou uma vida longa, ou uma vida profissional de sucesso, ou qualquer outra coisa que alguém possa pensar, que não são ruins, diga-se, não são ruins. Ter uma vida profissional com êxito é ruim aonde? Ter dinheiro é ruim? Não, não é. Ter vida longa é ruim? Não. Ter saúde? Também não. O que tem de mal em querer ter saúde? Mas todas essas coisas e muitas outras mais que eu poderia citar aqui, todas elas só vão ganhar sentido, só vão ter significado se algo mais acontecer, ou se algo acontecer primeiro. É o que a Bíblia me mostra. Essa é a reflexão nossa. O grande problema da fé de muita gente, e até da teologia ensinada em muitos lugares, ou das pregações pregadas em muitas igrejas, é que perdeu-se
o significado da coisa, perdeu-se a prioridade. Porque falar de prosperidade ou desejar prosperidade, meus irmãos, eu seria hipócrita em dizer que é ruim, porque não é. Ser próspero é ruim aonde? Não é. Desejar prosperidade também não é ruim. Mas para que essa prosperidade que eu desejo tenha significado na minha vida, precisam acontecer algumas coisas. Algumas coisas têm que vir antes. Até porque se essas coisas estiverem presentes na minha vida antes, e eu não tiver a prosperidade que eu queria ter, a minha atitude será diferente. O meu relacionamento com Deus será diferente. Se antes acontecerem algumas coisas na minha vida, e eu não tiver a vida longa que eu queria ter, a minha perspectiva será outra. Se antes acontecerem na minha vida essas coisas que nós vamos refletir aqui, que a Bíblia me mostra, e a minha saúde eu perder, a minha perspectiva será outra. A doença bateu na minha porta, eu fiquei doente, mas eu queria saúde. Eu fiquei com uma debilidade qualquer, mas eu queria muito ter saúde e não tive. Mas antes aconteceram algumas coisas na minha vida, que me fazem ver até essa doença com outros olhos, de outra maneira. Eu não fico revoltado com Deus, eu não perco a minha fé, eu não perco a minha esperança, porque algumas coisas aconteceram antes na minha vida e que geraram significado para ela. Nós vamos ver isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 3. Vocês vão ler esse texto comigo? Algumas pessoas vão dizer, esse cara está querendo nos dar um estelionato bíblico. Mas não é não. Nós vamos ver nesse texto aí que não é estelionato teológico nem bíblico. É palavra de Deus revelada. 1 Samuel 16, versículo 3, diz assim: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar, ou aquele que eu te disser. É Deus falando para Samuel, ó, você vai lá até onde está Jessé, você vai convidar Jessé para o sacrifício, e eu vou te dizer o que você deve fazer, como você vai fazer tudo. E mais, eu vou escolher quem você vai ungir, porque Samuel é quem iria ungir o rei. Daqui a pouco eu explico isso aí. E a gente vai lá para Salmos, no capítulo 51, no versículo 11. Salmos 51, 11. Dentro de várias orações que Davi está fazendo aqui, da oração de Davi, de arrependimento, de quebrantamento. E aí Davi chega no versículo 11 e fala assim: não lances fora da tua presença, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que Davi pede a Deus: não me retire da tua presença, não me lança fora da tua presença, Senhor, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Esse é o pedido de Davi. Esses dois textos eu escolhi, escolhi o de Salmo, escolhi de 1 Samuel 16, são dois textos que eu escolhi, porque de forma exemplificativa, porque eu poderia ter escolhido outros textos, de Deus falando com Moisés, de Deus falando com seus profetas. Eu poderia escolher outro, mas eu escolhi esse, dele falando com Samuel e a oração de Davi, mostrando pelo menos 3 coisas que nós vamos ver aqui nessa manhã, que precisam acontecer na nossa vida, porque são as melhores coisas que podem nos acontecer. E que são essas coisas que vão dar sentido
significado para a nossa existência. Porque sem essas três coisas, meus irmãos, nós não seremos melhores de qualquer bicho irracional que vem ao mundo para nascer, comer, se procriar e depois morrer. Por mais que a nossa mente complexa seja cheia de desejos, que eu falei aqui da última vez que nós estivemos juntos. Nossa mente pode ter desejo, nossa mente pode ter criatividade, mas se essas três coisas não acontecerem na minha vida não vai ter muito significado. Estão nesses dois textos exemplos disso. Porque esses dois textos, eles me ensinam alguma coisa. Eles me ensinam sobre o que é melhor que pode me acontecer. Eu poderia acrescentar outras coisas, mas eu tentei englobar nessas três coisas, resumidamente, o que precisa acontecer para mim, para que eu tenha significado. Ou melhor, que são as coisas que são as melhores para nós. Por mais que muita gente não acredite ou não concorde, mas é o que eu entendo que a Bíblia me mostra. Quer ver? A primeira coisa, que é o melhor que pode me acontecer, que está aqui em Samuel, é fazer a vontade de Deus. Uma das coisas que são melhores, que são fundamentais na minha vida, para que eu me sinta realizado, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar, eu já falei aqui que eu me sinto realizado em estar aqui, porque eu entendi que essa é a vontade de Deus, eu estar aqui. Eu já pensei em não estar. Eu decidi já em não estar. Mas as coisas me trouxeram para estar. E eu entendi que essa era a vontade de Deus. Quando eu completei 10 anos aqui, eu já estava me preparando espiritualmente, emocionalmente, e no meu coração sofrendo já, porque eu já estava achando que era para ir. Aí as coisas mudaram de tal maneira que eu não fui. Porque eu entendi que era a vontade de Deus estar. Foi a minha avaliação, o meu entendimento disso. E graças a Deus por isso, porque para mim é uma alegria estar. Eu fico feliz em estar. É legal a beça. É maneiro estar. Mas aqui, fazer a vontade de Deus, vamos lá para o livro de Samuel, de novo, para o texto. Olha só, ele fala para Samuel assim, você vai até a casa de Jessé, você vai convidar Jessé para o sacrifício, e eu vou te dizer o que você vai fazer. Olha que coisa. Que homem privilegiado é esse que é Samuel, né? Eu vou dizer para você o que você vai fazer, e mais, Samuel, você vai escolher o rei que eu te disser, você vai ungir quem eu disser. O contexto aqui, meus irmãos, era o seguinte, Saul era o rei. Saul foi reprovado, e Deus já tinha dito, ó, Saul não quero mais, quero outro. Vai escolher outro rei, porque Saul não presta para ser rei do meu povo. A história é essa, resumidamente é essa. Samuel tinha que escolher um rei. Samuel, se eu for sair por aí e abrir concurso para um rei, se eu disser, ó, estão abertas as inscrições para ser rei, o Saul vai me matar. Não posso fazer concurso público. Então como é que eu faço? Aí Deus fala para ele isso, ó, vai lá no Jessé, porque vai ser um dos filhos de Jessé que vai ser o rei. Então você vai chamar o Jessé, vai convidar ele para o sacrifício e vai fazer como eu te disser, a minha vontade. E na hora de escolher, escolhe de acordo com a minha vontade. Foi isso que Deus falou para Samuel. Você não vai escolher pelo seu gosto. Você não vai escolher pela aparência. Você não vai escolher pelo mais bonito, sedutor, mais forte. Não, você não vai escolher o mais forte, Samuel. Você vai escolher quem eu disser. Fazer a vontade de Deus. O escolhido foi Davi. Mas antes de Davi, vários irmãos dele
foram apresentados para Samuel. Quando veio o primeiro, o mais forte, o mais... Chegou, Samuel olhou, é esse, só pode ser. Esse cara aí seria um excelente rei. Aí Deus falou, Samuel, não é não. O segundo, não é não. E Deus diz para Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então, fazer a vontade de Deus, meus irmãos, a direção de Deus, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Sabe quem foi o homem, e como homem, o mais feliz, o mais realizado que pisou nesse mundo? Jesus. Por quê? Porque Jesus, homem, é o resumo da vontade de Deus em ação. O suprassumo da vontade de Deus era em Cristo. A vontade de Deus era a vida de Jesus. Jesus homem, né? O Filho do homem. Porque ele andava no centro da vontade de Deus. Então, o melhor que pode te acontecer é você fazer a vontade de Deus. Samuel, quando ele foi na casa de Jessé, ele não sabia quem seria o escolhido. Ele não sabia a repercussão dessa escolha, as consequências dessa escolha, a bagunça que ia acontecer por causa dessa escolha. Ele só sabia o seguinte, eu vou escolher quem Deus me disser para escolher. E o grande problema, meus irmãos, o grande problema é que nós queremos escolher aquilo que a gente quer. E o grande problema das dores, das maiores dores que nós vivemos nesse mundo, das decepções, das tristezas que nós sofremos nesse mundo, residem no fato que nós fazemos péssimas escolhas. Nós escolhemos mal muitas coisas que são fundamentais para a vida da gente. Nós escolhemos mal as pessoas com quem andamos. Nós escolhemos mal os lugares que frequentamos. Nós escolhemos mal os hábitos que adquirimos. Nós escolhemos mal muitas coisas. Muitas coisas nós escolhemos muito mal. É só olhar o Brasil. Nós escolhemos mal. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Samuel andava nessa convicção, a convicção de fazer a vontade de Deus. E a gente precisa perguntar para Deus o que fazer. Samuel perguntava. Aí você vai dizer, mas Deus falava com Samuel assim, Samuel, sai daqui e vai para ali. Samuel, faz o que eu te disser. E como é que ele fala para mim? Ele não fala isso para mim, eu acordo de manhã, ele não diz. Ele não diz assim, com essa clareza toda. Você tem aí, na tua mão o quê? A Bíblia. Você tem a história do Samuel na tua mão. A história de Davi na tua mão. Vocês têm a história de Jesus, quando esteve nesse mundo, na tua mão. Você tem a promessa desse mesmo Jesus, do Espírito Santo em você. Você pode orar com fé, com o entendimento de que Deus te ouve. E Tiago vai dizer, se você quiser sabedoria, você pede a Deus que Ele dá. O que te falta então? O que me falta para fazer a vontade de Deus? É só eu querer, é só eu pedir, é só eu clamar. E é só eu usar essa sabedoria para tomar as decisões. Porque, convenhamos, você sabe, e eu sei que na hora de fazer a escolha, quando eu peço a Deus sabedoria, eu uso a sabedoria, muitas vezes escolho errado porque eu queria escolher. Porque eu decidi escolher, porque a minha carne queria aquela historinha ali. Queria fazer aquilo ali. Queria desejar aquilo ali. Seja lá o que for.
Você sabe o que tem que fazer para cumprir a vontade de Deus? Sim. E, eu tenho dúvida, não tenho 100% de certeza. Quem disse que você precisa de 100% de certeza? Você precisa ter 100% de fé, de convicção, de discernimento, de sabedoria que você pediu para Deus para tomar as decisões. Ponderação. Porque se eu perguntar quem é casado aqui, eu vou perguntar para os casados, e você que é casado está me ouvindo aí, vai enganar outro, porque tu não tinha 100% de certeza se tinha que casar com aquela pessoa, não. E casou. 100% tu não tinha, duvido que tinha. Porque ninguém casa com 100% de certeza. Você pode casar com 100% de vontade de casar. Você pode casar com 100% de paixão. Você pode casar com 100% de desejo. Mas 100% de certeza? Ninguém faz nada com 100% de certeza. Nem casar. Ninguém faz nada com 100% de certeza. Se apaixonado, você amando ali, você querendo casar com aquela pessoa, aí você olha para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para os 10 cunhados. 100% é ruim, hein? Porque ninguém tem 100% de certeza para decidir nada. Então peça a Deus sabedoria, pondere os valores e faça aquilo que no teu coração é a vontade de Deus, sem leviandade, sem irresponsabilidade, sem volúpia, sem emoção, racionalmente. Isso é a vontade de Deus para mim. Esse ministério é a vontade de Deus. Essa profissão, eu entendo aqui que é a vontade de Deus. E Ele vai guiar seus passos. E se não for a vontade dEle, e você agir dessa maneira, Ele vai te mostrar no caminho. Ele vai botar na rota certa. Porque quando Samuel foi lá escolher o rei, Samuel achava que a vontade de Deus era um. Aí Deus mostrou para ele, não, é esse aqui, é o último filho da lista. Mas é esse que é para ser escolhido. Primeira coisa que eu preciso ter, então, que é fundamental, que é uma das melhores para a minha existência, vontade de Deus. Mas tem outra, é a presença de Deus. Porque a vontade de Deus, ela pode estar limitada a fatos, a eventos, a decisões pontuais, importantes na vida, mas a presença de Deus é algo constante. E aí a gente vai para o Salmo 51:11, quando o salmista Davi chega para Deus e fala assim, Senhor, não me retires, não me expulse da sua presença. Davi fala isso para Deus, olha que clamor. Sabe por que Davi está falando isso aqui? Por causa da culpa. Davi cometeu coisas terríveis, atrocidades mesmo, que se um de nós cometesse, estava na cadeia. E Davi fez coisa feia, coisa errada, coisa terrível. E aí, quando ele se dá conta do seu pecado, Davi chega para Deus e mostra, derrama, se quebranta, pede perdão. E ele faz essa oração aqui, né? Na verdade, o Salmo 51 todo é uma oração, mas aqui no versículo 11 ele fala, não me expulse da tua presença, não me expulse da sua presença, Senhor, porque eu preciso da sua presença, né? Davi estava muito triste, ele estava arrasado, porque ele se arrependeu do mal que ele tinha praticado, as coisas mais sombrias que ele fez. E ele chega para Deus, Senhor, não me retire, não me expulse da tua presença. Porque toda vez que a gente foge da presença de Deus, é desastre na nossa vida. Então eu preciso fazer a vontade de Deus, mas eu preciso desfrutar, eu preciso viver, ter consciência da presença dEle. A gente pode citar alguns exemplos. Adão foge da presença de Deus, tragédia.
Jonas, o profeta, vocês conhecem a história de Jonas? Leia a história de Jonas, é curtinha, é uma história maravilhosa, missionária. Mas Jonas foge da presença de Deus. O texto fala isso, como se a gente pudesse fugir da presença de Deus. Não existe um ambiente melhor que a presença de Deus. A presença de Deus nos envolve. A presença de Deus está conosco o tempo todo. Mas o que falta na gente, e o melhor que pode me acontecer, é consciência dessa presença. Fazer a vontade de Deus e a presença de Deus. A gente às vezes ora, Senhor, a gente ora assim, né? Senhor, aqui estamos na Tua presença. Mas a verdade não é que eu não estava antes da oração. Eu sempre estive. Mas é ali a consciência dessa presença. A doce presença dEle. A constante presença dEle. A presença de Deus é o que nos envolve o tempo todo. Se eu tivesse consciência da presença de Deus na minha vida, eu talvez não andasse por certos lugares que eu ando. Eu não falasse certas coisas que eu falo, eu não amaldiçoasse as maldições que amaldiçoo. Eu não andava com certas pessoas também, com certas companhias. Eu não ia a certos lugares. Se eu tivesse consciência de que Deus está o tempo todo presente na minha vida. E aqui o salmista fala, Davi fala, não me expulse, Senhor, da sua presença. E às vezes a gente acha que a presença de Deus é num culto, é num templo. Você pode estar no templo, no culto, e não ter consciência dessa presença. Ser apenas um momento ali social para tu. Mais nada do que isso. E você pode estar ali, descascando cebola na tua cozinha, até chorando por causa da cebola. Mas ali, com a consciência de que está vivendo a presença de Deus. Aqui o salmista vai mostrar então que a primeira coisa é fazer a vontade de Deus, né? Lá em 1 Samuel me mostra isso. A segunda coisa que é o melhor que pode te acontecer é a consciência dessa presença o tempo todo na sua vida. Segunda coisa. Porque a presença de Deus nos envolve, é algo de fora para dentro. Mas tem a terceira coisa, que é de dentro para fora. Que está aqui no mesmo versículo 11, quando ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Desfrutar da presença, ou do Espírito Santo em nós. Da companhia do Espírito Santo. A presença de Deus é uma consciência que eu tenho de algo que me envolve o tempo todo. Mas a companhia do Espírito Santo é algo que está dentro de nós. É Deus em nós. Olha que coisa mais doida. Isso é muito doido, né, para a nossa mente. A gente pensar no Deus Todo-Poderoso em nós. Essa companhia comigo o tempo todo no meu interior. Mas foi promessa de Jesus isso. Ele fala que aquele que bebe da água que Ele der, do seu interior fluirão fontes para a vida eterna. Essa fonte é o Espírito Santo em nós. É a terceira coisa que eu posso citar como o melhor que pode me acontecer. A vontade de Deus, a consciência da presença dEle e a companhia do Espírito Santo em mim. Em mim, na minha vida, eu sendo casa de Deus. Jesus falou que aquele que faz a vontade dEle, quem cumpre a palavra dEle, Ele e o Pai, vem a essa pessoa e faz nele morada. Olha só, gente, a melhor coisa que pode acontecer é ser morada de Deus, ser casa de Deus. Mas para isso acontecer, eu citei outro dia aqui, né? Tem que ter uma reforma, na verdade, uma desconstrução desse cara aqui e o nascimento de outra pessoa. Que é o que aconteceu aqui com o quebrantamento de Davi, né? Conversão, recebeu o perdão dele. Viver na presença de Deus é algo que me envolve, ter o Espírito Santo é algo que vem do meu interior, na minha alma.
Eu estou falando, meus irmãos, de uma companhia constante e real. É esse Espírito que conforta o nosso coração nos momentos de maior aflição e dor. É esse Espírito que nos dá consolação. É esse Espírito que nos move, nos assim, guia. É esse Espírito, meus irmãos, que traz a alegria dele para dentro de nós. É esse Espírito que move a minha adoração. Porque se eu não tenho esse Espírito Santo em mim, o que eu faço ao cantar, ao ler, ao pregar é vazio, é algo que não tem sentido nenhum. É o Espírito de Deus em nós, é Ele que concede verdadeira vida. Interessante que no grego a gente fala a palavra vida, né? Na Bíblia, né? E especialmente o Novo Testamento, que foi escrito em grego, existem duas palavras que são traduzidas para o português como vida. Duas palavras. Uma é bios e a outra é zoé. Eu estava lendo sobre isso, eu achei fantástica essa história de bios e zoé. Bios é a vida natural, é a vida nossa aqui, material, do ser que nasce, se alimenta. A gente quando mata um animal e depois cozinha aquilo e come, diz respeito à vida bios. É a vida da gente que tem desejos e satisfaz esses desejos. É a vida da gente que tem fome e sentidos. É a vida bios. Daí vem biologia, né? A biologia vem desse termo, dessa vida natural, da natureza. É a vida que dá origem à ciência que a estuda, chamada biologia. Então, a vida bios. Essa vida, muitas vezes, é que nos guia. E quando eu disse aqui, que se eu não tiver essas três coisas, a vontade de Deus na minha vida, a consciência da sua presença e a companhia do Espírito Santo, se eu não tiver essas três coisas, a minha vida vai se resumir a bios. Não tem sentido, eu vou viver aqui alguns anos nesse mundo, morrer, me decompor, o meu corpo, as minhocas vão fazer a festa, acabou. Bios. E o ciclo da vida vai seguindo ali, né? Bios. Porque se eu não tiver essas melhores coisas, eu sou bios só. Essa vida. Mas a outra palavra que é traduzida como vida é zoé. Essa vida, meus irmãos, é a vida que o Espírito de Deus nos dá. Essa é a vida de Deus, que Ele nos concede. Quando Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Ele está falando de zoé. Se você olhar, eu tenho a Bíblia em grego. Aí eu fui olhar. Lá está, eu vim para que vocês tenham zoé. E tenham zoé em abundância. É essa vida que ele está falando. Ele não está falando de vida longa, ele não está falando de vida abundante, é você viver 120 anos aqui, 150 anos. Ele está falando de zoé, é vida eterna. É dessa vida que ele fala. Então o zoé, ou a zoé, é a vida que ele nos concede. E a gente consegue como? O Espírito Santo em nós. Porque a gente tem a consciência de que a nossa vida, que dura aqui 40, 50, 70 anos nesse mundo, 80, 100, para alguns, ela é uma bios. Mas quando a gente encontra zoé, é para a vida eterna. E eu consigo isso como? Leia o Salmo 51, Davi se arrependendo, se convertendo, se entregando, se quebrantando diante de Deus. Leia o Evangelho que diz que a gente tem que crer em Jesus. E quem crê nele não morre, mas tem zoé eternamente, tem vida eterna. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, tem zoé, tem vida eterna. Então eu preciso crer nele, e quando eu creio nele, eu encontro zoé, que não se limita à nossa bios nesse mundo, essa vida limitada aqui. Então, meus irmãos, quando me acontecem essas três coisas, a vontade de Deus, a consciência da presença dEle, a companhia constante do Espírito Santo em mim,
são as melhores coisas que podem me acontecer. E é o que vai dar sentido para as demais. Jesus falou isso: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Os outros significados são acrescentados. Os outros sentidos são acrescentados. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que Ele nos abençoe. E nos dê esse desejo de ter as melhores coisas. A gente achando que melhor coisa são coisas. Quando Jesus falou que a vida de uma pessoa não se resume ao que ela possui, mas sim a vida que Ele dá, né? A Zoé que Ele nos dá. Que o Senhor nos abençoe e nos encha de Zoé. Que a sua graça esteja conosco. Amém.